Pronto. Então, como é de praxe, né, a gente fazer, vou só colocar aqui a apresentação. Isto. Então, a gente está, né, no andamento aí do livro Céu e Inferno, né, um dos livros do que compõe o Pentateuco. É importante a gente sempre relacionar, né, o apoio em outras literaturas que nos auxiliam neste entendimento, né? Obras diversas, de quem a gente tem essa referência. E no roteiro do nosso estudo, nós estamos lidando, né, com a questão da doutrina. Já falamos um pouquinho sobre o porvir e o nada, né? Ter ou não ter o futuro. E a gente vai avançar, né? Nós estamos falando sobre o temor da morte, né? Que é das maiores incógnitas e que incomodam, né? Nós, enquanto seres humanos. E aí estamos falando, né, do capítulo 2, o temor da morte, na primeira parte ainda sobre as causas do temor da morte, né? Então, é sempre importante a gente relacionar que essas causas desse temor, elas estão o tempo inteiro organizadas e relacionadas com a questão da consciência e com a questão do tempo e com a questão do nosso debruçar sobre o entendimento, né? Então, quanto mais consciência temos daquilo que nos ocorre, a lucidez vem e faz com que a gente afaste de nós esse temor, né? Então, a gente está falando sobre essa fragilidade, né, que atinge a nós enquanto seres humanos, muitas vezes ainda com uma certa imaturidade no nosso caminhar. Né? Então, a ideia aqui é a gente trazer esse esclarecimento para que a gente tenha maior confiança naquilo que nos acontece. E aí, dando continuidade a esta análise, né, a gente traz que para libertar-se do temor da morte, é importante encará-la sobre o seu verdadeiro ponto de vista, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado, coloquei ele, grifei, né, um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Então, a gente começou a fazer essa reflexão na semana passada, né, e o que fica muito claro para a gente? Que a gente vai fazer sempre aquela proporção. Quanto mais eu temo a morte, isso quer dizer que eu ainda estou tendo em mim muito impregnado a questão material. Então, quanto menor o temor, mais fica claro que a gente sabe o que é o nosso caminhar e que a gente está fazendo uso dessas coisas de maneira provisória, né? Então, esse medo dessa perda que às vezes a gente tem, é justamente porque a gente ainda tem em nós, né, essa questão material. Né? Então, quando você realmente adentra no mundo espiritual, que é o nosso desejável, né? Às vezes a gente ainda fica muito presa à questão material, mas quando você pensa na sua alma, na sua questão espiritual, você vai ver que é lá que está o caminho real, né? Então, por isso que quando a gente se compara, né, nós, réis mortais, insignificantes, com pessoas muito mais evoluídas, né, com irmãos nossos que vêm demonstrar e trazem até com alegria esse advento de a nova jornada, a gente vê o tanto que a gente ainda está longe desse entendimento, né? Então, quando você tem esse esclarecimento, demonstra que você tem uma certa evolução, um certo desenvolvimento, né? Você avançou, e aí mostra que você está o quê? Apto a desprender-se de tudo isso. Então, é a hora que você começa a fazer algumas reflexões, né? Acho que quanto mais a gente vai estudando, a gente vai vendo e os nossos valores vão mudando também.
né? O nosso estado de consciência muda. Então, como eu até fiz uma reflexão ontem falando na palestra, às vezes você dava uma importância para uma determinada coisa e hoje isso para você já não tem mais importância, porque você sabe que isso não tem valor nenhum, né, num próximo momento. Então, é um momento onde a gente faz reflexões à medida que o tempo passa e à medida que esse esclarecimento sobre a vida futura é colocado para a gente, né? Então, você começa a buscar pela sua consciência espiritual, né? É aquilo que realmente importa. É igual quando você para você fazer uma meditação, né? Quando você busca lá, eu até falei lá da questão da atenção plena, quando você para tudo aquilo que você está fazendo, né? E começa a prestar atenção em coisas que geralmente você não presta. É parar para prestar atenção na sua respiração, é você querer prestar atenção no seu batimento do seu coração, né? Porque é o tipo da coisa que na vida corrida, naturalmente, você não daria atenção, né? Mas são momentos em que você começa a refletir, principalmente quando às vezes você perde um pouco disso, né? Às vezes, quando é que as pessoas começam a meditar e começam, às vezes, a prestar atenção nesses valores? Às vezes, quando ele já está perdendo isso, né? Quando a pessoa adquire uma doença, sempre a gente fala, né? A gente passa a dar valor em algumas coisas quando a gente sabe que vai perder, né? Então, não precisa necessariamente ser desta forma, né? A gente pode ter esse entendimento antes que uma coisa assim muito mais grave aconteça, né? Se nos está sendo dada a condição do estudo, se nos está sendo dada a condição desse aprendizado, é para que a gente tome essa consciência muito antes, né? Então, da gente parar para poder pensar o que realmente importa, né? Essa minha jornada de correria, de como se a gente estivesse assim num turbilhão e correndo atrás das coisas, as coisas se afastando de nós. Será se eu tenho que me dedicar apenas a isso ou eu também posso separar um pouquinho do meu tempo para outros olhares, né? Então, é a gente estar nessa busca por essa consciência espiritual, né? É largar um pouquinho a consciência material e dar atenção para a consciência espiritual, né? Buscar um equilíbrio dentro das duas coisas. E aí, o que que ocorre? Quando o espírito ele está atrasado, a vida material ainda prevalece sobre a espiritual, né? E às vezes a gente usa até o argumento, eu não estou tendo tempo para me dedicar a isso. Então é a hora que a gente precisa justamente rever, né? A gente fala o tempo inteiro, eu estou tendo tempo para eu poder parar um pouquinho e pensar, para eu fazer minhas preces, para eu me reconectar realmente com a minha origem, né? Então, se não está me sobrando tempo para a gente parar meia horinha e fazer um estudo e fazer uma leitura, é sinal que a gente está perdendo a nossa essência, né? O que acho que vai ser até assim, um parâmetro para a gente poder pesar, né? E às vezes até ficar com a consciência pesada, no sentido de, nossa, eu estou olhando só o lado material, né? Eu estou deixando de lado aquilo que realmente importa. Então, apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo. Esteja embora na alma a vida real. Sem o corpo, ele se encontra perdido e desesperado. Então, por isso que é importante fazer esse reconectar, né? Buscar essa nossa origem, que é o real, que é a questão da nossa alma, que é a questão da nossa vida espiritual. Que a gente sempre que toda vez que a gente retorna e a gente toma esse estado de consciência, a gente vê que a gente, tipo, desperta, né? E fica atento a outras coisas. E por que que é importante ter esse fortalecimento? Para que a gente não precise estar se reconectando a todo momento, né? É pelo contrário, você vai estar sempre ligado. E aí, em determinados momentos, a sua vida material tem os momentos que são importantes também. Porque somente com essa oportunidade material que a gente vai ter a nossa evolução. Senão seria tudo as mil maravilhas, né? Como é que a gente provaria que a gente está se tornando melhor
se não fossem colocados para nós as dificuldades, os desafios e todos esses problemas, né? Aonde é que você vai demonstrar sua maturidade, seu entendimento, né? Saber separar as coisas. Mas é sempre importante que a gente tente, a todo momento, não se afastar da questão espiritual, porque é ela que vai te dar energia, é ela que vai te trazer a questão das tomadas de decisões. Nós vimos ontem, né, quando a gente se aproxima dos sentimentos, quando a gente deixa aflorar as nossas melhores emoções, é o momento onde a gente ativa a nossa parte cerebral que está relacionada com a nossa tomada de decisão. Então, você vai ficar uma pessoa mais esclarecida, vai ficar uma pessoa mais lúcida, né? E isso vai auxiliar na sua caminhada. Então, uma coisa ela não está desconectada da outra. Está tudo junto, né? E é importante que a gente aprenda isso, que não é para que as coisas caminhem de maneira individual, né? Para que a gente tenha esse equilíbrio, vão caminhar as duas. Eu preciso da minha vida material para eu estabelecer o meu progresso, para eu demonstrar o meu desenvolvimento, sempre auxiliado pela minha vida espiritual, que é ela que vai determinar, né, como é que eu vou atuar na minha vida material. Então, é um conjunto que a gente tem aí. Né? Se isso acontece de maneira diferente, né, a gente falou aqui anteriormente, concentrarmos o nosso pensamento não no corpo, mas na alma, como eu disse, olha lá, a fonte de vida, e ser real a tudo sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo, antes fonte de misérias e dores. Né? Se a gente parar para pensar friamente, a gente quer tanto viver a questão material e, ao mesmo tempo, a gente se depara que é exatamente a parte onde a gente mais sofre, né? Onde a gente encontra as misérias, os problemas e tudo aquilo que eu já relatei. Então, o espírito, necessita o espírito de uma força que ele só vai conquistar com a maturidade, né? Então, é super natural a gente passar, mas é importante a gente ir enxergando e verificando se a gente está progredindo nessa caminhada, né? Se a gente está ficando mais maduro, se não está só apenas eu escutando aqui uma informação, né? Procurando as minhas leituras, procurando me capacitar, mas eu não estou empregando isso na minha jornada, né? Então a gente tem que encontrar esse feeling, né? Encontrar aí esse equilíbrio. A maturidade vem, né? Para que, se a gente parar até para raciocinar, lá atrás eu faria outras coisas completamente diferentes, né? Porque eu era muito imaturo. Hoje a gente já tem um pensamento diferente, né? Hoje eu já consigo raciocinar, encarar o erro, às vezes pedir desculpas. Antigamente eu achava que eu nem estava errada, né? Sim? Então é a gente enxergar, né, no nosso caminhar, né? Essa melhoria e essa maturidade. Né? A gente está sendo bombardeado o tempo inteiro aí sobre coisas para a gente poder refletir, né? Sobre os bons sentimentos, evitar o melindre, né? Ter mais força em tudo aquilo que a gente realiza. Então, não é à toa, né? Para que mais bobo e pequeno do que o melindrar, né? A gente imagina aquela criancinha dando birra, né? Eu acho que melindre é igual birra, quando a gente acha que as coisas não estão caminhando da maneira como a gente gostaria que fosse. Então, isso aí é um dos maiores pedrinhas, né, no sapato, principalmente de nós espíritas, né, que estamos aí dentro dessa proposta de evoluir, né? Sabemos que cada um é diferente do outro, todos precisamos de todos na jornada, né, porque é esse convívio que vai nos tornar melhor. Então, eu até trouxe um recorte aqui da revista O Consolador, de uma frase bem bacana. São chegados os tempos da maturidade espiritual, onde o homem terá a tarefa de viver no mundo físico, procurando espiritualizar suas ações. Foi o que eu acabei de falar, né?
convicto de que a existência terrena é passageira, efêmera, enquanto a vida espiritual é definitiva e eterna. Então, é como se a gente estivesse aqui fazendo um estágio, né? Todo mundo aqui, em algum momento da vida, já foi estagiário em alguma coisa, né? Então, eu tenho que mostrar na prática que eu aprendi aquilo que é desejável para eu levar para minha outra vida, né? Aquelas coisas que a gente já falou. Como é que eu vou provar que eu era uma pessoa impaciente, agora eu pedi tanta paciência? Me colocando à prova, ser paciente, né? Erros que eu cometi, como é que eu vou mostrar isso? Só fazendo reparações nas minhas oportunidades, né? Então, não tem outra forma. Então, precisamos encontrar esse equilíbrio de viver no mundo físico, material, mas tentando a todo momento espiritualizar as ações. Acho que se a gente tiver com uma mensagem para a aula de hoje, é ir embora com isso. Viver aqui fisicamente, mas trabalhando de maneira espiritual nas nossas ações. É aquela reflexão mesmo, né? Se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? Se fosse Jesus no meu lugar, o que ele responderia, né? E toda vez que a gente parar para pensar que teria uma atitude diferente, é aonde a gente precisa rever, né? Então, eu acho que tem uma validade muito grande, né? Esse recortezinho que foi colocado aqui. Então, o temor da morte, ele decorre, então, da nossa noção insuficiente da vida futura. Às vezes a gente fala, eu sei, a vida continua e tal, não acaba por aqui, mas fica frágil na hora que você se depara com situações dessa, né, em relação à morte. Aí a gente vê que a gente é fraco ainda, que a gente, tipo assim, homens de pouca fé, né? Nós estamos falando que acreditamos, mas nós realmente ainda não confiamos nessa palavra, né? Então, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Igualmente o estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Então, a gente viu em aulas anteriores, a gente sabe que na nossa origem, né, no nosso íntimo, né, que é o que nos reserva essa condição, a gente sabe da continuidade, né? Mas a gente ainda não confia 100%. É por isso que a gente fica fraco, e por isso que a gente teme, né? Mas esse temor decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando esta é completa. Né? Então, quando você vê assim, ó, tirei aquele véu, né, da tristeza, do choro, da mágoa, é quando você pode ter absoluta certeza de que, sim, agora eu entendi. A vida realmente ela continua, então não tenho que temer. Né? Então fica muito clara aí essa distinção. Né? E aí ele traz, né, como que é providencial essa questão, né? Porque que em determinados momentos, né, o temor ele se apresenta, né? A gente já viu, a gente fala sobre o medo, né, que o medo é importante para que a gente fortaleça essa nossa, não nos deixe parar, digamos assim, né? Ele até nos protege, principalmente quando a gente ainda não tem total esclarecimento, né? Senão a gente colocaria por fim tudo. Então, ao homem não suficientemente esclarecido, cuja razão mal pudesse suportar a perspectiva positiva e sedutora de um futuro melhor, prudente seria não deslumbrar com tal ideia, desde que por ela pudesse negligenciar o presente necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Então, num determinado momento, onde a gente ainda não tem total sabedoria e total esclarecimento, é importante esse temor, né, para que a gente não coloque tudo a perder, né? Imagina aí o deslumbre de uma pessoa totalmente não esclarecida. Ele fala assim, então vamos deixar para a próxima, né? E aí eu não evoluiria. Eu estaria jogando fora uma chance de estar aqui e me melhorar.
né? Então, é importante, quando a gente se debruça sobre essa ideia, né, de pensar, né? E aí o conhecimento vem para nos auxiliar no que fazer com esse tempo. Colhemos aquilo que plantamos, né? Então, aí você passa a ter a consciência, né, de que se você quer um amanhã melhor, você, mesmo que seja assim de maneira muito não tão futura assim, mas você já começa a se preocupar com as suas ações de hoje, né? Não dá para colher laranja se você está com semente de maçã, né? Se você não está satisfeito com aquilo que está acontecendo agora, é porque antes você fez coisas que não foram interessantes. Então, é hora de parar e criar consciência, né? De raciocinar. Ou eu tenho que mudar a minha rota, né? Então, é providencial também a maneira como nos é colocado isso, como se fosse uma travinha de segurança. E aí, a partir do momento que, né, a gente vai tendo os esclarecimentos necessários, é como se a gente fosse ficando mais velho, né, adquirindo essa maioridade, a gente tem condições de ter esse véu retirado, né, e não sofrer tanto. Então, esse estado de coisas é entretido e prolongado por causas puramente humanas, né? A gente ainda tá muito envolto com essas coisas que partem do nosso imaginário. E o próprio progresso vai fazer com que essas dúvidas desapareçam, né? Então, a primeira é a maneira como se insinua essa vida futura, né? E essa maneira que não conseguiria satisfazer a razão esclarecida dos pensamentos refletidos. Então, tudo aquilo que a gente já até relatou aqui, né? Que teve que ser construído pelo imaginário humano para preencher uma lacuna, né? Chega um momento que ele não responde mais, ele não é suficiente para sanar essas dúvidas, porque quando a gente passa a refletir, a gente vê, né, que é uma realidade completamente diferente. Igual quando a pessoa descobre, né, que um conto de fadas ou a história lá, o Papai Noel não existe e assim por diante, né? Então, por um determinado tempo, para uma determinada maturidade, certa informação era suficiente. A partir dali, a gente já passa para um outro tipo de entendimento, né? Então, esse esclarecimento, ele acompanha. E assim, diriam estes, né? Esses que estão dentro desse imaginário. Desde que nos apresentam como verdades absolutas, princípios contestados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é que eles não são verdades. Daí a incredulidade de uns e a crença dúbia de um grande número, né? Então, por essa colocação, muitas vezes, né, permanecida aí por várias pessoas em muito tempo, a própria cultura e todos aqueles que vieram antes de nós, né? Ainda isso tudo é muito colocado como verdade. Então, por isso que o espiritismo ele enfrenta muitas coisas, né? Já falei sobre isso também, né? No primeiro momento a pessoa chega até a duvidar, mas depois quando você raciocina e parte para uma lógica e vê que isso caminha com aquilo que é comprovado cientificamente, aí não tem como mais você revidar, né? Contra fatos a gente não tem como argumentar, né? Então, mas ainda teremos muito, e essa é a nossa função, né? E é até colocado que uma das nossas maiores missões, né, é de trazer esse esclarecimento, né, de mostrar para as pessoas o que significa a doutrina espírita, né? Qual que é o nosso papel? Porque às vezes a pessoa ela acha que é uma coisa e é outra completamente diferente. Então, a hora que a gente demonstra que nada mais é do que a pura verdade e o caminho que todos nós vamos percorrer. Então, a vida futura para essas pessoas ainda é uma vaga ideia, né? É mais uma possibilidade do que uma certeza. Eles não confiam. Então, acreditam como se desejariam que assim fosse, mas ainda exclamam: se todavia assim for, o presente é positivo. Vamos ocupar dele primeiro,
porque o futuro, por sua vez, virá. Então fica lá no, como diz, no limbo, né? Ainda fica muito, pertence muito ao imaginário, né? Então a pessoa ela pode até achar que ela tem um futuro, mas ela não sabe nem o que ela faz com isso. Ela acha que não pertence a ela, né? E é uma das coisas que quando a gente tem esse esclarecimento, a gente pega com mais responsabilidade aquilo que a gente faz, as nossas ações. Porque a gente sabe que para uma ação, nós vamos ter uma reação lá na frente, né? Então a gente fica mais reflexivo, né? Nós nos tornamos muitas vezes menos impulsivos. Por quê? Porque a gente para a gente poder pensar, né? Essa ação que eu vou fazer pode impactar de que maneira lá na frente, né? Até para a gente poder domar um pouco os nossos instintos, né? A maneira como a gente fala, a maneira como a gente lida com os nossos irmãos. Então, acho que tudo isso é válido, né? Às vezes a gente acha que é um estudo ali aleatório, que não tem nada a ver, mas o tempo inteiro a gente pega tudo isso que a gente está vendo aqui e a gente coloca no nosso cotidiano, né? Porque a gente sabe que isso é importante para a nossa reflexão. E aí, né, eles chegam até o ponto, né, de questionar. Acreditam definitivamente no que é uma alma, né? Nem sabe do que é que se trata. E a alma não lhes parece como uma realidade efetiva, mas uma simples abstração, né? Então é a hora da gente encarar, né, de maneira consciente o que somos, a que viemos, que cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua responsabilidade, né? E entender que a nossa jornada é você segundo você, né? Teremos as nossas companhias, os nossos companheiros nas nossas jornadas, mas é uma caminhada individual, porque a evolução também é individual. Cada um no seu tempo, né? Cada um com os seus percalços, cada um com os seus milindres, mas teremos a grata satisfação de saber que cada esforçozinho que tivermos, né, para nos tornarmos um pouco melhores, vai facilitar o processo lá na frente, ok? Então, essa aí que era a exposição de hoje. Alguém quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade sobre as nossas reflexões. Pode falar. Eu, como sempre, né? Duas coisas que eu queria pontuar é que às vezes a gente fala assim, a gente que é espírita, que sabe que a vida continua, e aí é um tema interessante quando você fala a questão de não ter medo da morte, né? Mas a gente vê, por exemplo, igual já aconteceu situação de Divaldo estar muito doente e ele fala, eu não vou nem trabalhar hoje, não. Aí a mentora Jorodiana aparece para ele e fala, vamos sim, que eu já estou indo, né? Aí eu falei, mas você não está sabendo que eu estou quase morrendo? Estou quase, estou 50% morto. Ela falou assim, pois é, eu estou 100% morto e estou indo para lá trabalhar. Então, se eu fosse você, eu ia. Então, assim, mostrando que, mesmo ele tendo toda a certeza de um futuro, né? Logo após a morte física, mesmo assim, ele ainda está fazendo todo o cuidado para cuidar da sua saúde, porque enquanto for permitido, né, nós estivermos aqui reencarnados, é uma forma da gente estar saudando os nossos débitos. Por que eu estou dizendo isso? Porque aconteceu com um parente meu, um médico, que teve um diagnóstico de um câncer. E ele, por ser médico, sabia que era um câncer de difícil tratamento, e ele simplesmente abriu mão do tratamento. Olha para você ver. Então, eu acredito que essa questão, na minha maneira de pensar, é como se fosse um suicídio. Você saber que você está cometido de uma doença grave e não procurar recursos para prolongar o máximo possível a sua estadia aqui. Então, é só para a gente entender que é diferente você saber que a morte não existe, mas que lute o máximo para se manter vivo. Eu acho que essa é a maneira da gente agradecer a Deus a oportunidade da reencarnação. Era só um comentário mesmo, que já aconteceu isso com um parente meu. E demonstra aí de novo, né, a fragilidade,
E é igual você, se você tem isso, trabalhe com isso que você tem, né? Qual que é o recurso, qual que é o esforço que você vai se colocar para poder fazer, né? Então, é realmente muito interessante. Mais alguém, gente, quer comentar? Quer fazer alguma observação? No, na próxima semana já vou dar a prova, viu? Você prova oral, aí todo mundo vai ter que abrir o áudio. Olha, se ninguém tiver mais nenhum comentário para ser feito, eu vou encerrar aqui, ok?